Seção 2. Dos servidores públicos, abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 18 de 1998, fecha parênteses. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Abre parênteses, vide ADIM número 2135, fecha parênteses. Artigo 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão o Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Fecha parênteses. Abre parênteses. Vide ADI número 2135. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: inciso 1. A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Inciso 2. Os requisitos para a investidura. Inciso 3. As peculiaridades dos cargos. Parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, incluídos pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Parágrafo 2º. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes do cargo público o disposto no artigo 7º, incisos 4, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 30, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Fecha parênteses. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, incisos 10 e 11, abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, fecha parênteses. Parágrafo 5º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios poderá estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, inciso 11, abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, fecha parênteses. Parágrafo 6º. Os poderes executivo, legislativo e judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração
dos cargos e empregos públicos, abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, fecha parênteses. Parágrafo 7º. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para a aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Fecha parênteses. Parágrafo 8º. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4º. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. Fecha parênteses. Parágrafo 9º. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Artigo 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 1º. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Inciso 1. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo. Abre parênteses. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Inciso 2. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade, na forma de lei complementar. Abre parênteses. Redação dada pela Emenda Constitucional número 88 de 2015. Fecha parênteses. Abre parênteses. Vide Lei Complementar número 152 de 2015. Fecha parênteses. Inciso 3. No âmbito da União, aos 62 anos de idade se mulher e aos 65 anos de idade se homem. E no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social,
observado o disposto nos parágrafos 14 a 16. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 3º. As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 4º. É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos parágrafos 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores com deficiência previamente submetidos à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Parágrafo 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso 4 do caput do artigo 51, o inciso 13 do caput do artigo 52 e os incisos 1 a 4 do caput do artigo 144. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para a aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 5º. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 anos, em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de previdência social. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, quando tratar-se da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada
a hipótese de morte dos servidores, de que trata o parágrafo 4º, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 41 de 2003. Fecha parênteses. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9A do artigo 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103, de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 10. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 20, de 1998. Fecha parênteses. Abre parênteses. Vide Emenda Constitucional número 20, de 1998. Fecha parênteses. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 37, inciso 11, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral da Previdência Social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade, com remuneração de cargo acumulável na forma dessa Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e de cargo eletivo, abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 20 de 1998, fecha parênteses. Parágrafo 12. Além do disposto neste artigo, serão observados em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, fecha parênteses. Parágrafo 13. Aplica-se ao agente público, ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo ou de emprego público, o regime geral de previdência social. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no parágrafo 16, abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, fecha parênteses. Parágrafo 15. O regime de previdência complementar de que trata o parágrafo 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade de contribuição definida, observará o disposto no artigo 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção,
O disposto nos parágrafos 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 20 de 1998, fecha parênteses. Parágrafo 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no parágrafo 3º serão devidamente atualizados na forma da lei. Abre parênteses, incluído pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, fecha parênteses. Parágrafo 18. Incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo, que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. Abre parênteses. Incluído pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, fecha parênteses. Abre parênteses, vide ADIM 3133, fecha parênteses. Abre parênteses, vide ADIM 3143, fecha parênteses. Abre parênteses, vide ADIM 3184, fecha parênteses. Parágrafo 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente no máximo ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o parágrafo 22. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 21. Revogado. Abre parênteses, redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Fecha parênteses. Parágrafo 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre: inciso 1. Requisitos para sua extinção e consequente migração para o regime geral de previdência social. Inciso 2. Modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos. Inciso 3. Fiscalização pela União e controle externo e social. Inciso 4. Definição de equilíbrio financeiro e atuarial. Inciso 5. Condições para a instituição do Fundo com finalidade previdenciária, de que trata o artigo 249, e para a vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza. Inciso 6. Mecanismos de equacionamento do déficit atuarial. Inciso 7. Estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência. Inciso 8. Condições e hipóteses para a responsabilização
daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime. Inciso 9. Condições para adesão a consórcio público. Inciso 10. Parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias. Parágrafo 22 e seus incisos, incluídos pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. Artigo 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público estável só perderá o cargo. Inciso 1. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Inciso 2. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Inciso 3. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Parágrafo 4º. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 41 e seus parágrafos, incluídos pela Emenda Constitucional número 19 de 1998.